Começa agora Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Palavra de honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje, dia 29 de maio do segundo ano da pandemia, eu agradeço a sua audiência que tem feito do Pan News Cidades, um dos programas mais ouvidos da região metropolitana de Campinas e muito além. Meus agradecimentos aos alunos das faculdades de Direito da Unieduca, tanto da Max Planck em Indaiatuba, quanto aos alunos da FAG em Jaguariúna, juntamente com os estudantes da FAGRO de Olambra, a primeira faculdade das flores do Brasil, que participam do nosso programa pelo Zap 19 97 149 1003. Repito, 97 149 1003. Bem, a semana teve as atenções novamente polarizadas para a CPI da Covid e o Senado foi palco de mais alguns momentos cheios de emoções acirradas. Os senadores bolsonaristas bateram boca na defesa dos depoentes pró-governo e a oposição fez seu papel como já estamos acostumados. A esperada entrevista da semana foi com a doutora Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, tida como defensora do tratamento precoce, e lá ela informou outra nomenclatura: tratamento inicial da doença. A depoente foi questionada de forma ríspida e isso pudemos comparar com o mesmo procedimento a que foi submetido o Dr. Dimas Covas, onde o espaço para as respostas foi naturalmente mais flexível. Dois tratamentos diferentes que não poderiam acontecer, haja vista que os depoentes devem se manifestar sem nenhum tipo de coação ou pressão. No depoimento do Dr. Dimas Covas, a inquisição foi mais polida, educada, ponderada, o que não pudemos observar quando se tratava dos depoentes pró-governo. De qualquer forma, como já afirmei, as posições do presidente Bolsonaro falam por si só, apesar da tropa de choque que sequer consegue interpretar de maneira harmônica o pensamento do presidente. A CPI tornou-se uma espécie de novela das 8, aguardada por todos que se interessam por política, e a convocação dos governadores e do próprio presidente da República deve movimentar o judiciário e novamente judicializar a questão que vai na contramão de dispositivos constitucionais. Mas muitos governadores participarão como convidados da comissão. O senador Randolph Rodrigues requereu também a convocação do presidente da República, o que não deve acontecer, porém, cá entre nós seria um show à parte, caso o presidente aceitasse o convite. Ora, o circo está montado e pode pegar fogo na próxima semana. Mas, para a tristeza do samba brasileiro, perdemos o grande Nelson Sargento. Segundo Alcione, um galho forte do Jequitibá do samba, que é a Mangueira. Afinal, samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba negro, forte e destemido, foi duramente perseguido, na esquina, no botequim, no terreiro. Quem não conhece esses versos? Nelson nos deixa aos 96 anos, levado pela Covid, mesmo tendo tomado as 2 doses da Coronavac. Deve entrar no céu dos sambistas, recebido com todas as honras que conquistou nessa jornada de poesia e ritmo. Quanto à Covid, para quem escutou o Pan News Cidades da semana passada, sabe muito bem que estamos enfrentando mais uma onda que veio na esteira da abertura, que teve que retroceder mais uma vez. Ao invés de avançarmos, as novas regras vão manter as cautelas necessárias para desafogar o sistema de saúde, que ultrapassa os índices de ocupação de 80% a 90% dos leitos de UTI, e as autoridades titubeiam em fechar o comércio, porque, afinal de contas, ninguém aguenta mais as restrições sem nenhum amparo econômico ao pequeno e médio empresário. Por outro lado, há municípios que estão na fase vermelha já há algumas semanas e o processo de vacinação lento e sem a quantidade necessária para vacinar
A população vai de braço em braço, imunizando as parcelas que os gestores entendem mais fragilizadas. O período mais frio começa a dar sinais e sua presença, o que por si só já é preocupante, pois além da Covid surgem os problemas respiratórios decorrentes das gripes desse período, que costumam fazer inúmeras vítimas todos os anos. Em Campinas, a rede de saúde pública começa a ficar superlotada e a parceria da prefeitura com os hospitais particulares tende a amenizar a falta de leitos. Mas a população precisa respeitar os protocolos elementares, ou seja, utilizar corretamente as máscaras, proteger o nariz e a boca, nada de deixar a máscara abaixo do queixo ou o nariz descoberto, e evitar ficar próximo de outras pessoas para não ser atingido pelos perdigotos espargidos pelo ar. Evidentemente que lavar as mãos, utilizar álcool gel, continua a ser mecanismo importante para evitar o contágio. No Pan News Cidades de hoje vamos conversar com um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Ele que foi chamado o Curió das Laranjeiras, quando de forma injusta, triste para o futebol paulista, teve que se deslocar para o Rio de Janeiro para imprimir a sua inteligência e categoria ao futebol carioca. Roberto Rivelino é o nosso convidado de hoje. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. E participe também pelo nosso WhatsApp 19 97149 1003. Repito, 19 97149 1003. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. O Pan News Cidades volta já. O que é mais importante na formação de um médico? A união entre infraestrutura, professores incríveis e metodologias inovadoras. Os cursos de medicina do grupo Unieduca te preparam como profissional de excelência, pois você pratica desde o primeiro dia de aula. Não perca tempo e venha cursar medicina no grupo Unieduca. Inscreva-se para a prova de transferência agora mesmo em grupounieduca.com.br. Grupo Unieduca. Aqui seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, Samaritano, saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Muito bem, amigos, vamos conversar agora com um dos maiores craques do futebol brasileiro de todos os tempos, Roberto Rivelino. É uma honra tê-lo aqui no Pan News Cidades. O prazer é meu. Um bom dia a todos aí. Rivelino, vamos começar pelo elástico. O elástico foi criação sua? E já deixo uma segunda pergunta. Não temos mais jogadores criativos, não? O que acontece com o futebol brasileiro? Apesar que olha, eu vi, até mandaram um vídeo para mim, justamente do elástico, né? Isso. Que eu chamava, foi denominado elástico. Que eu aprendi até com o Sérgio Echigo, que era um Nisei que jogou comigo em 64 no Corinthians, que eu vi ele dando. Falei, é por isso que você fez, que eu gosto de jogador criativo. Aí eu falei, eu faço assim, Riva. Aí eu comecei a fazer, até ele falou que ele criou e eu aperfeiçoei, porque eu dava de lado e saia mais comprido. Mas, para minha felicidade, eu vi muito N jogador, que nem o Cristiano Ronaldo dando esse drible, o Neymar dando o drible, Ronaldinho Gaúcho dava o drible, Djalminha dava o drible. Mas e N outros jogadores eu vi, você entendeu? E eu fiquei feliz com essa coisa. Aí jogadores, realmente eu falei de jogadores com uma certa habilidade, né? Apesar que eu vejo um problema na base, que mudaram os conceitos de base, estão tirando o nosso DNA, que é a criação, jogadores criativos,
que no momento difícil driblava, tirava o jogador numa situação e fazia um gol, aí acalmava o jogo pra gente. E hoje o que acontece? Hoje ficou muito, muito tático. Hoje, depois que o treinador é mais importante que o jogador, alguma coisa está errada no futebol brasileiro. Porque o treinador é importante, mas hoje o treinador é muito mais importante que o jogador. Então acontece na base, na base o cara, se o moleque dribla, ele fala, não, você não pode driblar. Na seleção brasileira, na seleção brasileira, nós temos só um jogador que dribla, que faz a diferença, que é o Neymar. O resto ninguém pode mais driblar. Se driblar, o homem lá ou põe na reserva ou não escala mais. Então o nosso DNA, não estou falando que é driblar, ficar driblando que nem louco, para cima e para baixo, nada disso. Mas é os momentos de dificuldade, momentos que a gente precisa de um jogador fala, pô, tá difícil demais, aí de repente vai lá, cria uma situação, que eu falei, faz 1-0, aí muda o jogo, aí vamos jogar. Então nós perdemos isso. E a base já é muito mais, a preocupação hoje é muito taticamente do que a qualidade do jogador. Então, antigamente, na minha época, a gente, quando convocava uma seleção brasileira, quem são os melhores na posição, convocava os melhores. Hoje não. Hoje tem jogadores que não é melhor, a gente conhece, sabe, mas taticamente interessa para o treinador. Então, ele convoca mais jogador tático do que a qualidade. Então, eu acho que estão podando, sabe? Estão tirando esse nosso DNA na base e vai para cima. E hoje, aquele futebolzinho que toca do lado, todo mundo com a cabeça enfiada embaixo da terra, né? Ninguém mete uma bola de 10, 20, 30 metros. Então, meio de campo, então, jogador de setor no meio de campo, então, se você analisar onde no futebol brasileiro, são raríssimos. Rivelino, eu tenho saudade do tricampeonato. A seleção era impecável, só talentos. Mas nós temos também que reconhecer uma coisa. Além do talento, era preciso um preparo físico excepcional. Eu me lembro do peso de uma bola de futebol daquela época, não é? Será que jogadores como o Neymar conseguiriam chutar uma bola de capotão, né, dos anos 70, Rivelino? Eu acho que ele poderia, toda a habilidade dele, poderia chutar. Realmente é um jogador diferenciado. Eu considero ele um jogador diferenciado. Tem os problemas extra-campo que ele faz, não estou falando o jogador em si, para mim, é o único jogador diferenciado que nós temos, realmente é. Mas eu concordo com você quando você diz aquela bola de capotão, porque a gente hoje, a bola, teoricamente, se eu jogo hoje, eu não preciso meter rosca na bola, que a gente fala meter feito, né, no caso. Não tem mais nem fazer rosca. Meter feito, porque hoje você chutando, ela normalmente ela já faz, ela vai fazendo curva para cima e para baixo, pela qualidade. Antigamente não, a gente não meter uma curva, né, para ela fazer um movimento, para chegar ou para fazer um gol de falta. Tinha essas coisas todas. No material esportivo, você falou outra coisa, eu jogava com material, na chuva, eu tirava a minha chuteira, a minha meia, antigamente enfaixava o pé, né? E a gente enfaixava. A camisa, às vezes eu punha na balança, pesava 3, 4 quilos. Eu carregava esses 3, 4 quilos para cima e para baixo. Porque não é que nem hoje. Hoje a chuva bate no tecido e vai embora, não escapa. Então tem a condição de você, a chuteira pesa 100 gramas, eu jogava com chuteira que furava o meu pé terminava, tinha bolha de sangue, também era uma rodela de sangue. Mas claro, essas qualidades do material, o material mudou ainda para facilitar e dar condições melhores para os jogadores. Porque antigamente a gente sofria, a malha pesada, tudo incomodava, né? Mas graças a Deus eram outros tempos, né? A gente, claro, não tinha essa tecnologia de hoje, né? Hoje a gente, assim, brincando, comia uma feijoada e ia jogar. E jogava. Hoje não, hoje tem um nutricionista que quer dar uma pílula para você, quer dar uma batatinha que resolve o teu problema, aí fala, pô, você tem que comer isso, você tem que fazer. Amanhã acaba o jogo, então um negócio para repor as energias. E antigamente a gente acabava o jogo, ia para casa. Minha mãe, se tivesse uma feijoada, uma macarronada, metia o pau, comia e no dia seguinte a vida seguia. Mas hoje mudou, eu não sei, acho que o Neymar poderia, mas tem muitos jogadores hoje que eu falo, muitos jogadores que às vezes a crônica também falam que é craque, né? O jogador faz 2, 3 gols, já falam que é craque. Pô, tá craque, pô, o jogador, e às vezes não é por aí. A procura é tão raro, né? Os jogadores brasileiros que faz a diferença. Se você for analisar lá fora, protagonista, qual jogador que é protagonista lá, só tem o Neymar.
Os outros completam, sabe? Os outros completam. Agora, mas protagonista, é o Neymar. Mesmo quando ele estava no Barcelona, nem era porque era o Messi. Mas ele era danado. Eu gosto dele. Eu fiz uma entrevista até para France Football. Eu falei para ele, eu falei há muito tempo já antes, se ele mentalizar, focar em jogar futebol só, jogar o futebol que Deus deu, o torcedor do Paris ainda vão bater palma para ele. E o que aconteceu? Estão batendo palma porque ele é diferenciado realmente. Agora, o tempo dele não está passando muito rápido sem aqueles troféus internacionais, ou pelo menos que, na verdade, é a Copa do Mundo, né, que interessa ao brasileiro. Não está indo muito rápido, quer dizer, os nossos talentos do passado não eram mais consagrados em termos dessa respeitabilidade junto à Copa do Mundo? Sem dúvida alguma, concordo com você. O tempo do Neymar, ele já disputou duas ou três Copas? Duas ou três? Três, né? Parece? Praticamente. 3 Copas. Não é isso? Isso. Você vê, e se você for, hoje ele já tá com 26, 27 anos. Ele, porque quando ele saiu do Barcelona, até eu pensei que o foco dele, ele queria ser o melhor do mundo. Indo pro Paris Saint-Germain, é um time também com qualidade, com grandes jogadores, eu falei, ele vai ser o melhor do mundo, porque no Barcelona, dificilmente ele seria o melhor do mundo com o Messi ainda jogando. Então, na minha cabeça, eu pensei que ele estava pensando que nem eu estava analisando. Eu falei, ele vai lá e vai meter o pau, mas não, ele mudou o foco dele totalmente. Porque ele jogava, fazia um jogo, fazia 2, 3 gols, jogava um futebol maravilhoso, mas de repente ele fazia uma molecagem lá, e ninguém falava do futebol que ele fez, da qualidade, falava só da molecagem. Então ele mudou o foco e ele também perdeu o foco. Acho que ele perdeu o foco, ele não se espelhou principalmente em 2 jogadores que há 10 anos, um briga com o outro, que é o Messi e o Cristiano Ronaldo, que o foco deles é para ser o melhor do mundo. Já estão aí, cada um acho que ganhou 4 ou 5 bolas de melhor jogador do mundo. Eu pensei que o Neymar ia entrar nessa lista, ia entrar nessa briga, analisando na minha cabeça, que ele ia focar realmente para ser o melhor do mundo. Mas ele perdeu esse foco. O foco dele foi que na vida até tem direito, garoto, de fazer o que quer, mas tem momentos e momentos. Mas de repente, então, ninguém comentava o Neymar como jogador, comentava o Neymar com as coisas que ele fazia. Então ele perdeu esse foco, está passando. Você tem mais uma Copa aí do mundo. Eu acredito até que pode ser a última dele, acredito. E você sabe da importância que é ser campeão do mundo. Né? Eu tive essa felicidade. Então eu tive um jogador que para mim foi a maior referência que eu tive na minha vida, que era o Pelé, que foi em 70, ele era bicampeão do mundo, ele passava por mim e falava, você não sabe o que é ser campeão, nós vamos ganhar. Eu falei, vamos, rei, vamos, lógico, vamos ganhar. Mas uma energia, eu falei, só não é bicampeão, mas parece que ele estava disputando a primeira Copa dele. Mas a energia que ele passava para a gente, então, sabe, e marca, ser campeão do mundo, você pode ser campeão, mas ser campeão do mundo é diferenciado realmente. E aquela seleção que você falou até hoje as enquetes, pode fazer enquete, até fizeram enquete em torno do basquete, qual foi o melhor, do vôlei, ou time isso aqui, e aquela seleção é considerada a melhor de todos os tempos, realmente foi uma seleção diferenciada, e o que é importante é ressaltar a força do conjunto, que era forte. Realmente tinha genialidade. Aí de repente o Rei fazia a jogada dele. O Jairzinho ia pra cima de brava. Eu tinha minha maneira, o outro, cada um tinha um momento difícil, a gente criava uma situação, que nem contra a Inglaterra, o Tostão me criou uma situação, que driblou 2, 3, de repente meteu uma bola, para depois Jair fez o gol. Então, ele resolveu nosso problema ali, um jogo difícil, realmente um dos jogos mais difíceis daquele Mundial. Revelino, conta para os nossos ouvintes a sua paixão por pássaros. Você ainda cria curió? Realmente eu adoro, é uma coisa que se você for na minha casa, se você não pegar ela pendurada, é minha casa, você não vai entrar, não, é a casa do Riverino. Querido garoto, meu pai gostava, eu segui meu pai gostava de passarinho, e eu sempre teve uma gaiola na minha casa, né, com meu pai, e eu peguei a onda do velho e hoje não abro mão, eu adoro, eu tenho apesar que muita gente, até no Fluminense, até que citaram, era o curió das laranjeiras, né? Eu botava lá os curió das laranjeiras, mas curió eu não parei. Porque o curió é um passarinho que só pode ter ele por causa do canto, a exigência é muito grande.
Então eu não, eu sou passarinheiro, o passarinho que eu mais gosto é colheirinha, realmente, mas eu tenho picharro, eu tenho sabiá, eu tenho vários passarinhos que eu curto bastante, e esse aqui é meu hobby, isso é uma coisa que eu nunca vou deixar de ter esses passarinhos na minha casa. E aqueles ecologistas não metem o pau no Rivelino, não, por ter pássaro em gaiola? Como é que fica isso hoje? Não, porque são todos pássaros criados, né? Porque não são, se você soltar, se eu soltar esse passarinho, eles podem até morrer. Porque são passarinhos criados. Hoje você sabe que o IBAMA está muito em cima, então hoje você tem uma relação, é tudo anilhado, tudo passarinho realmente registrado, e passarinho criado em cativeiro, porque hoje você tem a criação do cativeiro, né? Esses passarinhos são realmente criados, então não são passarinhos que realmente, se você quer soltar na natureza, ele pode amanhã sobreviver, mas a tendência, eles vão ter um grau de dificuldade, porque é que nem você, um canário do reino, né? O canário do reino é criado na gaiola só. O canário do reino não tem nem espécie forte, então é só se você solta o canário do reino, fatalmente ele vai morrer. Roberto Rivelino. Rivelino, eu gostaria que você abordasse um pouquinho essa questão da pandemia, do coronavírus. Você já tem uma idade mais avançada, apesar de estar enxutaço, a gente percebe isso quando vê nos programas de televisão, você está com uma mente maravilhosa e atuante. Fala um pouquinho da pandemia, como é que ela impactou na sua vida? Pô, eu nunca esperava na minha vida que um vírus, né, invisível podia parar o mundo, né? Podia ter uma guerra, as guerras aconteceram, porque também outra tragédia, mas é uma coisa absurda que está passando. Eu estou realmente com uma idade, mas eu moro no sítio, moro em Pinheiro, e não saio, graças a Deus, estou com meus filhos aqui, então eles resolvem para mim as coisas que tem que resolver, e eu não saio, é triste, lamentável acontecer isso, né? Eu nunca, eu acredito que você também, ou qualquer pessoa mais de uma certa idade, nunca poderia imaginar uma pandemia dessa, um vírus desse que tá deixando todo mundo sem saber o que fazer, né? Eu posso sair para a direita, eu posso sair para a esquerda, eu posso ir para trás. Então, a gente fica numa situação difícil nesse aspecto. Mas o que faz? Não sai. Mas então, não sei, tomara a Deus, graças a Deus, é brasileiro, tomara que passe logo essa pandemia para que a gente possa ter a nossa vida normal. As dificuldades eu vejo, a gente sabe, o que está acontecendo principalmente no Brasil, né? Ou no mundo, mas no Brasil a gente vê amigos e gente conhecer, o comércio fecha a porta para a direita, fecha a porta para a esquerda. Quer dizer, o que vai acontecer? A volta, né? E a volta? Como é que vai ser essa volta? Devagarzinho, quando vai ter essa volta? Mas é tudo expectativa, né? Uma coisa que realmente é assustador, porque a gente vê o que está ocorrendo em termos de morte, apesar que eu sou muito sincero para você, eu não vejo televisão, não vejo muito, porque quanto mais você vê, as informações é para a esquerda, outra para a direita, então eu fico mais no meu canto. Mas é triste, mas como Deus é brasileiro, se Deus quiser, a gente possa ainda aturar e que possamos ter uma vida normal daqui a pouquinho. Roberto Rivelino e o Corinthians. Fala um pouquinho dessa sua relação com os corintianos e com o time que marcou sua carreira. Realmente, eu nasci no Corinthians, nunca esperava sair do Corinthians, porque antigamente a gente fiquei quase 11 anos dentro do Corinthians. Mas eu tive uma homenagem que eu recebi na minha vida, foi com o presidente Mário Gobi, com um busto lá meu que está eternizado, é uma coisa maravilhosa. Até hoje eu tenho um carinho, graças a Deus, eu tenho um respeito, um amor muito grande pelo Corinthians. Como torcedor corintiano, graças a Deus também tenho um respeito, apesar daquela não conquista de um campeonato que a gente brigava tanto, né, que só queria o campeonato, e eu já peguei o bonde andando e não tive essa felicidade de ser campeão paulista pelo Corinthians. Até foi o que acabou... tiraram do Corinthians, né, a crônica da oportunidade, fizeram a campanha maldosa, principalmente o Ávila, J. Ávila, ele começou a fazer uma campanha e abraçaram, não sei que na época, eu acho que todo mundo, a crônica queria ver o Rivelino fora do Corinthians. Chegou um momento da minha vida até que eu não esperava, porque eu nunca imaginava eu vestindo outra camisa, mas eu falei, acho que eu até pensei em parar de jogar, mas
apareceu um homem luminoso, o maior presente que eu tive na minha vida, né? Um homem que tinha uma visão maravilhosa, Francisco Horta, e eu fui para o Rio de Janeiro. Mas são coisas da vida. Eu acho que quem perdeu, não fui eu, quem perdeu foi o Campeonato Paulista de ter sido o Ribeiro campeão. Não, mas com certeza, não há dúvida alguma. Nós tivemos o privilégio de conversar com um dos maiores jogadores de futebol do mundo, né? Porque Roberto Rivelino é esse craque insubstituível. Olha, Rivelino, muito obrigado. Tem que mandar um abraço para o Olivério Júnior, que fez esse nosso contato. Eu que agradeço por poder falar com você. Um abraço, fique com Deus. E se Deus quiser, pensamento positivo, tudo vai dar certo. Sem dúvida alguma. Vamos aguardar. Rivelino, você quantos netos tem? Eu esqueci de fazer essa pergunta, me interessa. Eu tenho 5 netos. 5 netos. Já tenho a minha neta maior, já tem 19 anos, porque como eu casei primeiro, né, com a primeira esposa, tive esses 3 filhos, sabe? Então, como eu casei muito cedo, então você tem essa felicidade hoje, os netos, né, praticamente já tem... Depois o outro vem com 17, vai para 18, é uma escadinha assim, né? Uma sequência maravilhosa. Roberto Rivelino, grande abraço, meu amigo. Um abraço, fica com Deus aí. Você. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Jovem Pan News. O que é mais importante na formação de um médico? A união entre infraestrutura, professores incríveis e metodologias inovadoras. Os cursos de medicina do grupo UniEduca te preparam como profissional de excelência, pois você pratica desde o primeiro dia de aula. Não perca tempo e venha cursar medicina no grupo UniEduca. Inscreva-se para a prova de transferência agora mesmo em grupounieduca.com.br. Grupo UniEduca. Aqui seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. Palavra de honra. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo UniEduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.